Olá, seja bem-vindo ao canal. Hoje vamos começar uma nova série de aulas sobre progressões aritméticas, logo após a vinheta. Nesta nova série de aula, vamos começar com os conceitos básicos de progressões aritméticas. Mas antes disso, não esqueça de dar o seu like. Vamos à aula. Definição de progressões aritméticas. Primeiro vamos falar de progressão. É uma sequência lógica de informações que possui um critério específico de uma ordem estabelecida para o surgimento de seus valores. Uma progressão pode ser crescente ou decrescente. Já a aritmética indica uma relação numérica que será orientada sobre a forma de soma. A aritmética consiste em realizar operações utilizando o sistema de contagem na forma de adição. Então, se nós juntarmos a progressão e a aritmética, a definição é uma sequência numérica orientada sobre a forma de soma, onde cada termo a partir do segundo terá o mesmo valor acrescido de uma sequência, sendo este o valor o mesmo para todos os elementos e é chamado de razão. Então, em uma sequência numérica, nós vamos ter o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e assim por diante. E nele nós podemos encontrar a razão. Aqui temos uma sequência algébrica A1, A2, A3, A4, A5, até chegar em AN. Note que, se nós trocarmos os valores de A1, A2 por números, ele continua sendo uma sequência. Então, o primeiro termo dessa sequência, nós iremos chamar de A1. E no caso, o A1 é igual a 3. Iremos chamar de AN o último elemento da sequência numérica. Nesse caso, o AN é igual a 24. E iremos chamar de N a quantidade de elementos da sequência numérica. Nós temos que contar todos os elementos e indicar por N. Então, olha esse exemplo. Nós temos 3, 6, 9, 12 até o 24. Nesta sequência, a ordem de crescimento entre os elementos a partir do segundo termo sempre será a mesma, pois isso é o que nós denominamos de razão e é representado pela letra R. Observe que a cada novo termo desta sequência sempre é somado o valor 3. A cada novo termo da nossa sequência lá 3, 6, 9, que nos mostra que a nossa razão é de ordem crescente e R é igual a 3, que é o que nós chamamos de razão. Nós podemos encontrar a razão pegando o segundo termo, que no caso é o A2, esse elemento aqui, subtrair do A1. Então, nesse caso, nós teremos A2 menos A1 é igual a R. Mas a gente pode também pegar qualquer elemento dessa sequência e subtrair do seu antecessor. Por exemplo, se eu pegar o 18. O 18 menos 15 também vai me dar o valor da razão 3. Posso pegar também o AN, que nesse caso é 24, e subtrair o seu antecessor, que é 21. Nesse caso, também teremos a razão 3. Então, para determinar a razão, se você não conseguir só olhando para PA, você pode pegar o A2 e subtrair do A1. Ou qualquer um dos termos subtraindo o seu antecessor. Observe esse exemplo. É fácil, né, identificar. A razão aí é excelente. Se você disse 3, acertou. Razão 3. Esse outro exemplo também é fácil, né? Não é fácil não, né? Quem disse 4 errou. É menos 4. Olha o que acontece. Se nós pegarmos o A2 menos o A1, isso vai nos dar a nossa razão. Legal. Então, vamos pegar o A2 nessa sequência, é o número 20, menos o 24. Nesse caso, nós temos uma subtração e nessa subtração nós temos números e sinais diferentes. Então, a gente subtrai os números e conserva o sinal daquele número que tem o maior valor. Nesse caso, nosso R será, então, menos 4. Olha o próximo exemplo, 5, 5, 5. Nesse caso, a nossa razão é 0, porque 5 menos 5 é 0. E este exemplo aqui agora? Bom, aqui nós devemos observar todos os denominadores é o mesmo, né? Os denominadores são iguais. Então, quando os denominadores são iguais, a gente faz a subtração normal. Por exemplo, vamos pegar o A2 menos o A1, que vai ser igual a R. Essa é a nossa fórmula para encontrar a razão, certo? Então, o nosso A2 é 4 terços menos 1 terço, que é o nosso A1.
isso será igual à nossa razão. Como é subtração de fração, não vai ser preciso fazer o MMC, basta conservar o denominador e fazer a operação que se pede nos numeradores, 4 menos 1. Então, nós vamos ter como razão 3 sobre 3, que é igual a 1. Então, para esse caso, quando nós tivermos frações cujos denominadores são iguais, então a gente faz a operação normal e encontramos a razão. E provavelmente todos eles será 1. Neste outro exemplo, nós não temos denominadores iguais, né? Nós temos um denominador diferente, mas o processo para calcular é o mesmo. Nós fazemos o A2 menos o A1, vamos escrever aqui o A2, que é 5 sexto, menos 1 terço, que é o A1, e vai dar o nosso R, que é a razão. Bom, nesse caso aqui, a gente tem que fazer o MMC, né? Quem não sabe fazer o MMC, eu vou fazer aqui ao lado, ó. Vou pegar os dois denominadores, o 6 e o 3. Vamos colocar uma barra e vamos fazer a primeira divisão por 2. Então, 6 por 2 dá 3. 3 por 2 não pode, repete. Agora a gente faz por 3. E eles todos dará 1. É isso? E a gente faz a multiplicação aqui dos dois que ficaram, nós vamos ter 6. O MMC desses dois números é 6. A gente pode fazer assim já, ó. Pega o 6, denominador, e divide para o outro 6, que vai dar 1. Multiplica vezes 5, menos 6 dividido para 3, que é 2, vezes 1, 2. Então, nós vamos ter 3 sobre 6. Simplificando esse valor, nós vamos ter 1 sobre 2, que é a razão. Aí está na tela. Fórmula do termo geral de uma PA. Aqui nós temos essa fórmula, que é chamada de fórmula do termo geral da PA. Então, nós temos como primeiro elemento o AN, último termo de uma PA ou termo procurado. Geralmente, nessa forma, nós procuramos o termo final, né? O último termo. O A1, que nós já sabemos que é o primeiro termo da PA. N-1, que é o número de elementos da PA. Tá? Já a gente explica melhor sobre esse N-1. E a nossa razão. Então, olha só como é que a gente aplica essa fórmula aí já em um probleminha aí. Determine o 70º elemento de uma PA, onde o primeiro termo é 5 e a razão é 8. Para nós resolvermos um problema desse, nós precisamos anotar as informações fornecidas na questão. A partir destas informações, iremos desvendar o valor desconhecido, utilizando a fórmula do termo geral da PA. Nós vamos retirar os dados que foram fornecidos no problema. A1, ele disse que é 5. Colocar aqui. A razão ele disse que é 8. O nosso número de termos é 70, né? Porque ele quer que a gente determine o 70º termo, então, número de elementos, 70. O AN é o que a gente está procurando. Então, colocando na nossa fórmula, AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. Trocando os dados, nós vamos procurar, então, o AN, que é igual, o A1 vale 5, mais o N é 70, menos 1, vezes o R, que vale 8. Então, a gente fez a troca dos dados fornecidos na questão na nossa fórmula do termo geral. Vamos fazer as operações agora. O AN, ele será igual ao 5, e aqui dentro do parênteses, nós vamos fazer 70 menos 1. Então, vai dar 69 vezes 8. Então, o AN será igual a 5. E a gente vai resolver primeiro a multiplicação aqui, ó. 8 vezes 9 é 72. Vai 7. 8 vezes 8 dá 48. Com 7 que foi, dá 55. Então, o nosso AN será igual a 550. De uma maneira mais bonitinha, uma letra mais bonita para vocês visualizarem, né? 557 é o nosso termo procurado. Bom, eu vou deixar vocês aqui com este exercício e a gente volta na aula 2. Tentem fazer essa questão sozinho. Na aula 2 nós continuamos, ok? Não esqueça de deixar o seu like no vídeo.